A pequeniníssima célula animal cumpre todas as funções vitais da vida, como o metabolismo, o anabolismo, a respiração e a capacidade de reagir às modificações do meio ambiente e a reprodução. Ela possui 3 partes funcionalmente distintas: membrana, ou parede externa, núcleo e citoplasma. Alô, turma. Como nós vimos na aula passada, a célula é a unidade morfofisiológica de todo ser vivo. O que vem a ser a unidade morfofisiológica de todo ser vivo? A unidade morfofisiológica quer dizer a unidade de forma e a unidade de função do ser vivo. Quer dizer, é a menor parte que ainda mantém a individualidade que dá forma do ser vivo e dá a sua função. Tudo aquilo que nós executamos como função do nosso corpo, as nossas células o fazem antes. Nós só nos alimentamos para nos alimentar as nossas células. Só respiramos porque nossas células respiram. Nós só nos locomovemos porque as células nos dão essa capacidade de locomoção. Nós só nos reproduzimos quando a célula se reproduz. Vamos dar uma olhada na célula como nós havíamos visto ela na aula passada. Vamos lá. Vejam, eu tenho a célula como uma unidade. E vocês lembram que na aula passada aqui nós tínhamos várias organelas dos seres vivos e é isso que nós iremos estudar hoje. Quais são esses orgânulos celulares? Quais são essas organelas que as células têm e que vão dar a função desse ser vivo? Os orgânulos citoplasmáticos, a própria membrana, o próprio núcleo, que são as 3 unidades da célula, vão dar toda essa função do ser vivo. O ser vivo, então, com a sua célula, ele tem na célula um tipo de fronteira, que nós vamos ver que é a membrana plasmática. Vejam aqui. A membrana plasmática, que envolve qualquer tipo de célula, seja ela célula animal ou célula vegetal, ela é composta, segundo o esquema de Singer e Nicholson, por grandes moléculas proteicas, que às vezes atravessam toda a membrana, e pequenas moléculas de lípides, gorduras. Então, a membrana é lipoproteica. E ela também tem uma função muito importante, que é fazer uma semipermeabilidade, uma permeabilidade seletiva. Essas moléculas de proteína, elas exercem também função de enzimas, que vão servir para fazer o transporte ativo das substâncias. Então, além de ter uma fronteira, vai ter escolher aquilo que pode atravessar a célula ou não. Como uma unidade, nós vamos ter a célula mais ou menos como um estado. Eu já achei a fronteira do estado. E esse estado vai precisar ter a sua energia. Tirar a energia para fazer todas as funções que a célula tem. Vamos ver a organela que vai fazer essa energia para a célula. Vejam lá. Nós temos a mitocôndria. O que vem a ser a mitocôndria? Nós temos a mitocôndria aqui aberto. Ela tem uma membrana lipoproteica externa, lisa, e uma membrana lipoproteica interna que tem estas dobras na membrana. Estas dobras da membrana são as chamadas cristas mitocondriais. As cristas mitocondriais e uma gelatina, um gel, um composto feito de proteína, água e sais minerais que preenche esta organela, são as responsáveis pela respiração celular. E o que vem a ser a respiração celular? A respiração celular vai ser conseguir a energia para a célula. Pego o alimento, quase sempre a glicose, em presença de oxigênio e consigo a energia para a célula fazer as suas funções. Outras organelas também vão fazer as funções dessa célula.
Vamos ver mais uma dessas organelas exercendo a sua função. Vejamos lá conosco. Temos o complexo de Golgi. Vejam, uma série de bolsas, sáculos achatados e vesículas que irão fazer o armazenamento e a secreção das substâncias produzidas pela célula. É como se fosse um grande armazém, onde eu vou armazenar aquele produto produzido pelo Estado e depois fazer a secreção disso. Cada conjunto de 3, 4, 5 sáculos achatados desses são chamados de dictiossomos. Na célula animal, isso tudo está íntegro em um local. E vejam, quase sempre essa organela une núcleo a citoplasma, a um polo excretor da célula. Então, temos aonde fazemos o armazenamento e a secreção das substâncias pela célula. Vamos dizer, a exportação daquilo que a célula precisa mandar para outras partes do organismo. Temos também que ter aonde produzir essas substâncias. As substâncias quase sempre proteicas que serão distribuídas pelo organismo todo. Aonde será que vai estar isso? Vamos lá ver. Nós temos o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, nós temos aqui algumas bolsas desse retículo endoplasmático e aqui nós temos outras bolsas. Vejam que é diferente o retículo endoplasmático desta região da célula e desta outra. Por que que ela está diferente? Aqui, o retículo endoplasmático, ele está associado a pequenas bolinhas, vamos dizer assim, esses grânulos, que não é muito visível ao microscópio óptico comum, mas dá ao retículo endoplasmático esse aspecto enrugado. Esse aspecto enrugado dá o nome de retículo endoplasmático rugoso. E esse retículo endoplasmático rugoso, por causa dos ribossomos, ele vai fazer a síntese de proteína, a síntese de substâncias que a célula tem. Ribossomo, a síntese de substâncias. Agora, esses canais vão fazer os transportes das substâncias. Produzido aqui, vai até o complexo de Golgi para depois ser secretado. Bom, temos a fronteira, temos a energia, temos aonde se faz as substâncias da célula. Agora nós vamos ver quem faz o refino da matéria-prima para que a célula possa utilizar essa matéria-prima. Vejam conosco. Nós temos os lisossomos, característicos de células animais, que é composto de uma membrana lipoproteica e aqui dentro nós vamos ter enzimas digestivos. Lisossomo ou lisossoma. Liso quer dizer de lise, quebra. Somo, corpo. Corpo que irá fazer a quebra dos alimentos, quer dizer, responsável pela digestão intracelular. Mais uma organela que nós vamos ter para fazer as funções da célula. Vejam lá. Centríolos. Esses conjuntos de pequenos túbulos vão ser muito importantes para a divisão celular nas células animais, também característico de células animais, que irá fazer a formação do que nós iremos aprender do fuso acromático, que vai puxar os cromossomos para as células filhas. E também nós vamos encontrar em cada cílio, em cada flagelo da célula, uma estrutura dessa, que vai servir para fazer os batimentos desse cílio e dos flagelos, permitindo a protozoários se locomoverem, permitindo para que certas partes do organismo, mesmo dos pluricelulares, façam substâncias percorrerem por seu corpo. Agora, quem comanda toda esta célula vem a ser o núcleo. E o núcleo é composto do quê? Vejamos lá conosco. A carioteca. Cario é núcleo.
teca, a membrana, vejam que ele é muito poroso, tem muitos poros. E esses poros vão permitir a passagem de substâncias do carioplasma para o citoplasma e vice-versa. E dentro do núcleo existe uma outra organela. Agora uma organela nuclear. Qual vai ser essa organela nuclear? Vejamos lá. O nucleolo, um núcleo dentro do próprio núcleo. Vejam aqui ele em destaque. Ele vai fazer o armazenamento de RNA ribossômico, matéria-prima para fazer ribossomo. Quanto maior o metabolismo de síntese de proteínas da célula, maior vai ser o nucleolo, porque ele vai precisar de mais quantidade de lisossomos, mais matéria-prima. Se a célula não for uma célula secretora, é menor o nucleolo. Essa, em uma breve exposição, são as organelas mais importantes da célula. Nós preparamos um resumo para vocês de toda essa parte que nós vimos até agora. Vamos lá ver o nosso resumo? Conosco. A membrana plasmática é uma membrana lipoproteica e vai fazer o que nós conhecemos como uma permeabilidade seletiva nesta célula. Isso é, ver o que vai entrar e o que vai sair. Mitocôndria, respiração celular. Vai conseguir a energia para a célula, para ela fazer todas as suas funções. Lisossomo, mais característico em células animais, vai fazer a digestão intracelular. Tudo aquilo que entra e o que sai da célula, né, vai ser processado. Um dos processos é a digestão, que é a transformação de alimentos complexos em alimentos simples. E quem faz isso é lisossoma. Complexo de Golgi agora vai armazenar aquilo que vai fazer de secreção da célula, né? Então, aquilo que irá sair da célula vai ser armazenado aqui. E o retículo endoplasmático vai fazer o transporte. Continuando, os ribossomos fazem a síntese de proteínas da célula, aonde encontramos retículo endoplasmático e ribossomo juntos, chamamos isso de retículo endoplasmático rugoso ou ergastoplasma. Centríolos vai ser responsável pela divisão celular e coordenação de batimentos de cílios e flagelos. Agora, para as células vegetais existem estruturas mais características. Quais seriam essas estruturas? Vejam conosco. A membrana celulósica ou parede celular faz a sustentação. Por isso nós podemos também chamar isso daí de membrana esquelética. Plastos em geral, armazenamento de substâncias não solúveis em águas. Plasto em especial, cloroplastos, plastos verdes, vão ser responsáveis pela fotossíntese, síntese de alimento energético a partir de gás carbônico, água e luz. Complexo de Golgi encontra-se fragmentado como dictiossomos. Para a próxima aula nós estudaremos o núcleo. Até lá, gente.